Olá, sejam bem-vindos ao curso de Bioestatística do Centro Universitário Isabela Hendricks. Eu sou o professor Marcos e nós vamos iniciar agora a nossa quinta aula. E vamos conversar hoje sobre tamanho amostral. Sem dúvida nenhuma, é um dos conteúdos mais complexos, né, da bioestatística, né, da estatística de modo geral, que é determinar quantas observações você vai realizar, né? Quantas pessoas ou lances de dado, seja qual for o seu objeto de estudo, quanto que você deve fazer para que possa realmente representar uma população, para que você possa pegar os dados, trabalhar dentro da estatística descritiva e inferencial e levar essas informações para a população. Então eu vou trazer para vocês hoje um dos exemplos. O objetivo da aula é ilustrar, na verdade, como que é a lógica para conseguir um número amostral que possa representar uma população. Eu estou utilizando o tipo de estudo, né, os ensaios clínicos, mas para cada modalidade de estudo, se é um estudo de coorte, se é um estudo transversal, epidemiológico, cada estudo tem sua característica amostral. Não dá para atender todos os cálculos e fórmulas, mas eu quero mostrar para vocês um exemplo prático de como alcançar um número baseado em uma população. Qual que é a grande questão da amostra? A grande questão da amostra é que você tem uma população e é praticamente impossível e oneroso em questão o aspecto financeiro e o aspecto relacionado com o tempo de uma pesquisa, fazer a coleta de dados em todos os sujeitos de uma população, todas as pessoas, ou seja, qual for a pesquisa que você está realizando, tentar verificar todos o do universo. Enfim, então a gente tem que trabalhar com um grupo. Esse grupo nós chamamos de amostra, né? A ideia de buscar, pode ser amostra, eu estou falando muito de pessoas, que é o nosso caso aqui, bioestatística, mas você pode pensar também em uma indústria que produz um relógio e ela quer saber quantos relógios estão tendo alteração ou atraso. Então ela faz uma amostra, retira um número de relógios de uma produção. Isso também, a estatística é utilizada em outros campos. E seria impossível testar todos os relógios, como é impossível realizar experimentos com todos os seres humanos de uma população. Então, nós trabalhamos com uma amostra, um número de pessoas ou um número determinado do objeto de estudo, para que você possa pegar essa informação e extrapolar para a população fazendo inferências. O que a gente deve ter em mente é que os dados, a estatística trabalha com probabilidade. Logo, todos os resultados são possíveis. O que a gente tenta estimar é qual o resultado que apresenta mais. E através das pesquisas é que utilizamos essa amostra para perceber qual resultado que aparece mais em uma população. Bom, eu vou trazer para vocês dois exemplos, né? Vamos supor que você tem esse exercício supino e agachamento, são exercícios clássicos de uma academia, e você tem 500 alunos de uma academia. E você tem um objetivo de uma pesquisa de identificar qual que é a média de peso levantado pelos seus alunos nos dois exercícios, supino e agachamento. O que a gente tem que entender? Fazer o teste de peso máximo em todos os alunos, muito tempo, e expondo todos os alunos a uma situação que às vezes seria desnecessária. Então, com o objetivo de estimar a média de carga máxima dos dois exercícios, eu tenho uma pergunta para tentar alcançar esse objetivo. Quantos alunos devemos avaliar? Quantos alunos de 500 eu posso extrair como amostra, realizar um teste em cada exercício, para que eu possa dizer que a média da minha academia é o peso X, a quantidade de peso X. Então, como que eu alcanço esse número? O primeiro passo
é um estudo piloto. Estudo piloto, a proposta dele é ensaiar a metodologia que você está realizando na sua pesquisa, identificar erros num grupo pequeno, num grupo bem pequeno. Ele é menor do que a amostragem. É o primeiro ensaio. E aí também, conforme for o comportamento desse pequeno grupo, que cada autor coloca uma quantidade, tem uns que colocam 5%, 3% da população. A minha população são 500 alunos da minha academia. A minha pesquisa ela vai fazer inferência sobre essa população. Eu não posso falar sobre a população de outra academia. E a gente pode pegar, por exemplo, 10 alunos, e realizar um teste de carga máxima, né, um famoso teste de um RM. Eu faço esse teste no supino e faço esse teste no agachamento somente com 10 alunos. Esse é meu estudo piloto. E o comportamento desses 10 alunos vai me ajudar a determinar qual que é a amostragem que eu devo fazer para não avaliar 500 alunos. Então vamos lá, eu fiz o teste no supino e a média carregada pelos 10 alunos foram 80 quilos, com um desvio padrão de 8 quilos. Depois, esses mesmos 10 alunos fazem o teste no agachamento e me dá uma média de 90 quilos, com um desvio padrão de 15. Então você pode observar que um exercício teve uma coeficiente de variação maior. Quer dizer o quê? O que é coeficiente de variação? Nada mais é do que a ideia de pegar o desvio padrão numa forma percentual, numa expressão percentual. Essa fórmula é a fórmula onde eu consigo encontrar o coeficiente de variação, que é o quê? Desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100. Então eu pego 8, que é o desvio padrão do supino, divido por 80, que é a média do supino, e multiplico por 100. Então, o meu coeficiente de variação foi de 10% para mais, 10% para menos. Uma variação de 10%. Quando eu faço o mesmo cálculo para o agachamento, eu tenho uma variação de 17%. Que informação que eu estou extraindo? Que a variável, né, o peso relacionado com o exercício agachamento, ele tem uma instabilidade maior. Ele tem uma variação maior. Eu tenho valores de maior extremos. E isso vai impactar na minha amostragem. Já antecipo que quanto menor o coeficiente de variação, quanto mais estável é a medida, eu preciso de um menor número para realizar as minhas inferências, o meu trabalho. Olha o cálculo amostral que eu vou exemplificar, né? Tem outras fórmulas, eu escolhi essa fórmula que leva em consideração o desvio padrão populacional, que eu não tenho, então vou usar o desvio padrão do estudo piloto. Eu tenho esse 1,96, que é um valor crítico para o grau de confiança, e meu grau de confiança normalmente é 5%, então tabelado, essa constante é 1,96, e eu tenho que pegar e dividir pelo erro padrão da média. Vamos com calma que eu vou explicar passo a passo, mas antes disso, eu apresento para vocês o livro do professor José Ricardo, que eu estou tirando essas informações, um livro extremamente didático, que você encontra aí em diversas livrarias e você pode aprofundar no assunto depois. Então, vou voltar para a fórmula, cálculo amostral, eu tenho N, que eu tenho que multiplicar a constante 1,96 vezes o desvio padrão, dividir pelo erro padrão da média e levar ao quadrado. Vamos falar de erro padrão da média. Vamos descobrir primeiro o erro padrão da média. Erro padrão da média, eu pego a média do meu resultado, do meu resultado piloto, e multiplico por 0,05. Fazendo isso para o supino, média 80 quilos vezes 0,05. Resultado 4. Faço para o agachamento, resultado 4,5. Eu preciso dessa informação para colocar no cálculo amostral.
Voltando à fórmula, vamos fazer de cada um. Eu vou usar o desvio padrão do meu projeto piloto e vou usar o erro padrão que eu já identifiquei. Então, supino. Eu multiplico 1,96 vezes 8, que me dá 15,7, divido por quarto, que é o erro padrão da média, me dá 3,92 e elevo ao quadrado. E o resultado arredondado, 15. Que 15 é esse? 15 alunos. Eu preciso de 15 alunos dos meus 500 alunos para conseguir ter uma amostra representativa da minha população e identificar qual que é o peso médio do levantamento supino. Olha só que economia. Teria que testar só mais 5 além do meu projeto piloto. Essa que é a ideia. Menos custo, menos tempo, maior eficiência com um resultado que vai ter uma representação dentro da minha população. Vamos ver o agachamento? Agachamento. Faço o mesmo cálculo. Observem que eu estou usando o desvio padrão do projeto piloto do agachamento. Eu tenho o erro padrão da média do agachamento, que é 4,5, e quando eu faço todos os cálculos, eu tenho um resultado 43. 43 alunos. Veja bem, eu tenho quase 3 vezes a necessidade aumentada do número de alunos para que o resultado com agachamento. Se eu não tivesse usado essa fórmula, feito um projeto piloto, interpretado esses dados, se eu pego 15 alunos para o supino, 15 alunos para o agachamento, aleatoriamente, vou mudar. Vamos supor que eu pegue 20 alunos. Eu estaria pegando 5 a mais do que eu preciso para o supino, isso aí é menos da metade do que eu preciso para agachamento. Então, essa situação invalida até a minha pesquisa, porque meus dados não estão representando a minha população, porque eu não fiz um cálculo amostral. Isso perde toda a minha capacidade de transferir a minha coleta, os meus dados, as minhas informações e realizar inferências com a minha população. O correto, então, seria o supino. Eu preciso de 15 alunos para coletar os dados e o agachamento, 43 alunos para coletar os dados. O objetivo da aula, igual eu expliquei anteriormente, tem um universo enorme. Tem um curso só sobre cálculo amostral, extremamente elaborado. Cada projeto de pesquisa precisa de um cálculo amostral. Então, depende de qual é a sua variável, qual que vai ser sua estatística inferencial. Então, para realizar o projeto piloto, a partir desse momento você conseguir escolher qual fórmula. Eu quis ilustrar com essa fórmula para que vocês pudessem ter a lógica e aumentar o senso crítico de vocês quando estiverem lendo um artigo e ver um número. E a gente é muito comum a gente ver um número igual para todas as variáveis, né? Então a gente precisa pensar e entender realmente o que representa o cálculo amostral e a importância dele para projeto de pesquisa. Então eu tenho aqui média de 80 quilos, um coeficiente de variação é menor para o supino e com relação ao agachamento. Quanto mais instável eu percebo a variável no meu projeto piloto, provavelmente eu vou precisar de um número maior na minha amostra. Muito obrigado. Até a próxima aula. A próxima aula nós vamos começar a estatística inferencial. Abraço. Qualquer dúvida, todo mundo já tem o WhatsApp. Não deixem de enviar.